Olá, estamos no nosso sexto e último encontro do treinamento Inteligência Emocional, o que há por trás do que sentimos. Recapitulando, no nosso último encontro nós falamos sobre a validação do sofrimento legítimo, né? Começamos a explorar um pouquinho melhor como eu sei que o ambiente está sendo tóxico para mim, que eu preciso de alguma forma intervir nele, e começamos a falar sobre habilidades e competências sociais. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os estilos de comunicação passivo, agressivo e assertivo, e também vamos traçar alguns planos de ação envolvendo a comunicação em si e também o pós-treinamento, que é importante que vocês continuem se lembrando de tudo que a gente conversou aqui com interesse de aprendizado contínuo, certo? Então, sobre os estilos de comunicação, dá para a gente dividir em três grandes estilos. O primeiro é o passivo. O passivo é aquela pessoa que evita se posicionar, ela guarda as insatisfações, ela guarda os desejos todos para si. É a pessoa que engole sapos, né? Ela acaba colaborando, às vezes, mesmo sem interesse, para evitar assim, que as pessoas julguem ela negativamente, né? Normalmente é um estilo que visa a evitação do sofrimento. O problema é que quando a gente vai engolindo sapos, né, de uma forma recorrente, isso vai se acumulando até que a gente tem uma explosão no futuro, ou, né, nem sempre há explosão, mas o adoecimento físico e mental. Nós não fomos feitos para engolir sapo a vida inteira, né? Sem que a gente consiga elaborar isso, conversar sobre isso, e sem se posicionar, né? Então, esse seria um dos problemas do estilo passivo. O estilo agressivo, ele comunica os desejos, ele comunica as insatisfações, mas geralmente é por meio de falas hostis, de atitudes mais enérgicas. Então, ele não engole desaforo, né? Mas ele acaba prejudicando as relações sociais e o clima do ambiente, né? É o sincerão. Todo mundo sabe o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta, fica muito claro, mas acaba gerando até um certo afastamento, porque todas as vezes que vai se posicionar acaba causando dor, acaba causando um certo desagrado nas pessoas à volta. E tem o assertivo, que é a pessoa que comunica suas insatisfações e desejos, então ela não guarda para si, ela comunica assim como o agressivo, mas a forma como ela faz isso não ofende ou acusa, mas expõe o que ela pensa e sente. Então ela não fala sobre o outro, fala sobre si. Coloca para fora sem gerar conflito ou prejuízos sociais. Então, pensando num mundo ideal, o estilo de comunicação que funciona de uma forma mais correta e que nos traz mais benefícios, tanto para a gente quanto para o ambiente, seria o estilo assertivo. Eu trago como um gráfico aqui embaixo, né? Então o passivo estaria num polo e o agressivo estaria no outro. O assertivo estaria no meio termo, né? Ele nem omite, nem fala de uma forma agressiva. Ele comunica de uma forma que ele alcança os objetivos, mas sem prejuízos sociais. Então o ideal é que a gente consiga não adotar essa postura polarizada, nem sempre para um, nem sempre para outro, entendendo que a gente pode garantir os direitos nossos sem violar os de terceiros ou precisar se omitir, né? E é interessante que as mudanças na forma que a gente lida com o ambiente também provocam mudanças nele. Por exemplo, se eu sou sempre passivo, naturalmente as pessoas, né, vão enxergar isso, não necessariamente por maldade, mas a pessoa que é passiva, às vezes ela se sente abusada, porque as pessoas vão pedir para você, né? Olha, eu sei que o Fábio faz, eu vou pedir para o Fábio, você não pode fazer isso, mesmo com um certo desagrado, vai lá e faz. Então, acaba perpetuando essa ideia de ser sempre abusado. O agressivo às vezes acaba sendo deixado de lado, ou as pessoas não pedem opinião, acabam excluindo um pouquinho, né? Então, quando eu mudo a minha forma de interagir com o ambiente, por exemplo, o passivo, ele passa a se posicionar mais, ele passa a deixar claro que ele tem limite e insatisfações, as pessoas vão entender e respeitar, né? Mas para isso ele precisa colocar quais são esses limites. As pessoas não vão adivinhar.
né? Não dá pra gente ser assertivo ou, né, em todo momento. É importante também a gente lembrar disso. Por isso é importante a gente saber fazer a leitura do ambiente. Vamos pensar num dia que o chefe está extremamente irritado e ele chega e ele pede: eu quero que vocês entreguem os relatórios até o final do dia sem falta. E você tenta ser assertivo com toda a calma do mundo, mas naquele momento que ele está super irritado, talvez ele não vai saber ouvir você, mesmo você falando: olha, eu penso que isso talvez não seja legal, né? Então, entender quais são os momentos que cabe a minha assertividade também é bom. Então, às vezes, nessa hora do chefe super irritado, gritando que nem um doido, é melhor a gente adotar o estilo passivo, né? O agressivo, às vezes, também nos ajuda, na correção de injustiças. Não necessariamente a violência verbal ou física, mas, de repente, a energia que a raiva me dá, né, para ser um pouco mais incisivo em determinadas coisas que eu não concordo e que eu preciso falar, porque estão violando os meus direitos enquanto humano. Mas é importante a gente lembrar mais uma vez, né? A assertividade é, na maioria dos casos, o estilo mais adequado. Então, né, como eu falei, a gente pode aprender a ser assertivo, a gente aprende as habilidades sociais por meio da observação, mas também existem outras maneiras. Então, eu vou trazer para vocês uma proposta de outra maneira de fazer o treinamento de assertividade voltado para um problema específico. Então, vamos supor que há algo que você queira comunicar para alguém dentro do ambiente de trabalho, seja seu superior, seja uma pessoa da equipe. Você percebe que isso é uma coisa que está te fazendo mal e que seria muito importante que, nesse ponto, o ambiente fosse alterado. Primeiramente, eu acho que seria interessante você escrever uma carta reunindo as coisas que gostaria de falar para essa pessoa ou para essas pessoas. Pode colocar tudo na carta, né? Como a gente não vai entregá-la, só você vai ter acesso a ela, não tem problema que de repente você acabe sendo um pouquinho mais agressivo, porque a gente vai rever depois o que for escrito. Então, o segundo ponto do exercício seria ler a carta quantas vezes for necessário e tentar adaptar o texto para um estilo assertivo. Lembrando que o objetivo é provocar mudanças. Então, a gente não quer causar uma briga, a gente não quer ofender, a gente quer falar que estamos sentindo determinada coisa e que gostaríamos de um ideal que seja possível, claro, dentro do ambiente de trabalho. Também não adianta a gente sugerir uma coisa que sabe que é inviável para aquele lugar, porque, né, assertividade também não faz mágica. E por fim, né, depois que eu fiz a carta, eu adaptei e percebi que ela está no estilo assertivo, eu posso treinar, né, o que a gente chama de roleplay, com alguém que se sinta à vontade. Então, posso treinar com um amigo, posso treinar com a minha mãe, ou então posso treinar com a cadeira, no espelho, treinar, colocar em prática, percebe? A carta vai treinar os seus conhecimentos, mas a habilidade de colocar em prática você vai ter que treinar também falando. Porque uma coisa é você saber a palavra na tua cabeça, a outra é você conseguir executar isso durante uma conversa, né? Se você é uma pessoa que tem bastante dificuldade, naturalmente esse processo vai ser um pouquinho mais devagar, né? Então, tenta perceber onde que está a sua maior dificuldade. Se é no conhecimento de como falar, se é na habilidade de aplicar isso, né? Ou se é na atitude, né? De ter coragem para colocar isso em prática. Lembre-se, então, o passivo se omite, o agressivo acusa e o assertivo fala sobre si e sobre seus sentimentos. Percebi que eu estou me omitindo, estou sendo passivo, na carta, no caso. Percebi que eu estou acusando, né? Estou sendo agressivo. O assertivo ele não vai acusar. Ele vai falar sobre como ele se sente em determinada situação e propondo uma resolução de problemas. Certo? Apesar, né, de ter aparecido em momentos diferentes do treinamento, o gerenciamento emocional, a inteligência emocional e os comportamentos assertivos, eles têm uma relação íntima. Então, tem o modelinho ABC. O A seria a situação ou evento interno. Então, dando um exemplo, uma situação
usando o exemplo que a gente já usou no outro momento, né, o chefe chega irritado. Essa seria a situação externa. A interpretação individual são os pensamentos que nós temos. Ele está bravo comigo, né, ele vai me mandar embora. Essas interpretações do B, elas levam para o C, que são as consequências emocionais e comportamentais, e também as fisiológicas. Então, aqui no B, né, onde mora o coração da inteligência emocional, de entender o que é que eu estou pensando sobre a situação, ela vai trazer como consequência os comportamentos que são afetados, por exemplo, pela assertividade. Então, é muito difícil a gente ter um comportamento assertivo sem inteligência emocional, porque eu vou ficar à mercê de uma emoção que pode estar um pouco desregulada, que pode estar potencialmente alterada por um evento que não pedia necessariamente essa alteração e vai gerar consequências, né, de acordo com a interpretação e não com a situação. Entendem? Então, é muito importante o desenvolvimento conjunto, tanto do autoconhecimento, da inteligência emocional, do que acontece dentro de mim, quanto das habilidades sociais, né, que vão acabar resultando num desempenho social adequado, certo? Como considerações finais, eu gostaria de deixar claro que não existe um atalho ou fórmulas mágicas para desenvolver inteligência emocional, né? Mas existem algumas coisas que são necessárias. A primeira, fundamental, disposição para mudar, né? É difícil sair da zona de conforto, né? Eu sei que não é fácil. E quando a gente se dispõe a abandonar o modelo que a gente usou durante a vida toda, isso é difícil, né? Algumas pessoas podem trazer determinadas falas como eu sempre fui assim, né? É difícil, eu estou acostumado, mesmo que eu sofra, eu estou acostumado a ser desse jeito. Então, eu tenho que ter disposição para mudar, né? Senão, nenhum treinamento do mundo vai causar mudanças em você. É importante também ir contra o impulso inicial de evitar o desagradável, tanto os pensamentos quanto as emoções. Porque esses pensamentos e emoções que a gente tenta ignorar, que a gente finge que não está vendo ou sentindo, eles são oportunidades de aprender. Se a gente ignora, eles continuam, de alguma forma, tomando conta, né, norteando a nossa vida, o que não é muito bacana. E, por fim, deixar de procurar um culpado no ambiente externo que justifique todo o mal. É muito comum que nós façamos isso, né? Não é uma particularidade sua, ou do teu vizinho, ou do teu colega de trabalho. É dolorido para nós assumirmos culpa e nossa responsabilidade pelo nosso sofrimento. Não quer dizer que você não tem o direito de sentir o que sente, né? A minha ideia não é falar que o problema todo está em você, mas entender que culpabilizando sempre o ambiente externo, você não vai ter oportunidade de aprender a ser mais inteligente emocionalmente, certo? O objetivo do treinamento, então, foi dar um empurrão inicial, em despertar o desejo em vocês que assistiram, né, que participaram até o final. Nós exploramos possibilidades para o desenvolvimento de inteligência emocional e comportamentos bem adaptados. Porém, a caminhada é longa e dura a vida toda, né? A gente tem oportunidade para aprender durante a vida toda, contanto que nós estejamos abertos para isso, né? Existem muitos obstáculos que nos dão a oportunidade de aprender e de crescer, contanto que a gente esteja aberto. Se nós estivermos vendo o ambiente como um vilão e numa postura de vítima, dificilmente a gente vai conseguir interiorizar algo de positivo nisso tudo. E essas oportunidades nem sempre serão eventos mirabolantes. Então, às vezes, está num probleminha aqui, um jeito de olhar diferente que eu noto nesse momento que me faz ter um crescimento emocional, né? Nem sempre a mudança ela acontece em eventos enormes, né? Mas em pequenas coisas que eu consigo reconhecer durante o meu dia a dia. E para finalizar, eu gostaria de propor um exercício para vocês, mas esse exercício não seria para uma semana, seria para vocês levarem para sempre, né? Tendo um caderno, um aplicativo de smartphone, né, que hoje está muito mais na moda, contanto que seja possível fazer anotações que sejam acessíveis e haja privacidade, é o que importa. E o bacana é você registrar sempre que você perceber que existe alguma alteração emocional em você. Percebi que eu estou muito irritado, pergunto a mim mesmo, o que está passando na minha cabeça que faz com que eu me sinta assim? Percebam que eu jogo a responsabilidade para mim,
para minha interpretação. Isso me permite, mesmo que haja um estressor externo, aprender mais sobre como eu lido com as situações. Não só para a raiva, eu dei o exemplo da raiva, mas para a tristeza, para a ansiedade, o que está passando pela minha cabeça que faz com que eu me sinta assim. Desse jeito, né, como eu falei, você vai poder identificar padrões ou pensamentos que às vezes não são tão verdadeiros e colaboram muito com o seu sofrimento. Quando a gente conhece os nossos pensamentos, a gente tem mais autonomia sobre eles. Eles continuam a acontecer, né? Os pensamentos automáticos, eles brotam nas nossas cabeças. Mas quando a gente toma conhecimento deles e dos padrões, a gente cria autonomia. Eles não guiam, não conduzem mais a nossa vida, certo? Aqui tem um modelinho, caso vocês queiram copiar, né, para usar no caderno, né, ou no bloco de notas do celular. Situação ou evento interno, que é o que aconteceu. Os pensamentos, que é o que passou pela minha cabeça. E as consequências, o que eu senti e como eu agi. Quero agradecer muito a todos que acompanharam esse treinamento. É muito interessante, é muito importante que, de alguma forma, a gente consiga colaborar com vocês, mesmo que à distância. Gostaria muito que vocês avaliassem o conteúdo por meio do questionário do Google, que a gente vai deixar, né, para vocês clicarem aí e de alguma forma dar um feedback pra gente, fazer sugestões, caso vocês tenham gostado desse modelo, quem sabe a gente não desenvolve mais treinamentos nesse formato e de repente tirar alguma dúvida, tá? O conteúdo foi desenvolvido por mim, né? Meu nome é Fábio Paulino, sou psicólogo responsável pelo setor de recursos humanos, tem o e-mail aqui da CIB, né? Do setor de RH, caso exista alguma dúvida ou uma questão pertinente ao setor. E mais uma vez, muito obrigado, a gente se vê na próxima. Até mais.